107.9. A Universidade em sintonia com você. Luz, câmera, som, ação. Matinê. Tudo para ficar ligado no universo do cinema. Boa tarde, está começando aqui na Uni FM 107.9 o Matinê, um programa que te convida a viajar pelo universo do cinema. Eu sou Alexandre Macari e vamos juntos até às 3 da tarde. Hoje vamos conversar sobre estudos em cinema, documentário e memória com o professor do Departamento de Ciências da Comunicação da UFSM, Cássio Tomain. Não esqueça de seguir e mandar sua mensagem no Instagram, @Cinemac, soletrando CINEMACC, e também pelo WhatsApp das rádios da UFSM no número 55-3220-8106. O programa tem a produção de Débora Dalla Posa e Alexandre Macari. Na técnica, José Carlos Quartieiro, o Zezinho. Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, vamos recordar um pouco do que aconteceu na história do cinema nesse dia 26 de maio. Rebobinando. O passado da sétima arte em destaque. 26 de maio na história do cinema. Nascia em 1907 Marion Robert Morrison, que ficou conhecido mundialmente como John Wayne, um dos maiores ícones do cinema norte-americano. Celebrado especialmente por seus papéis em faroestes e filmes de guerra, sua carreira se estendeu por mais de 5 décadas. Destacamos obras como No Tempo das Diligências, de 1939, e Rastros de Ódio, de 1956, ambos dirigidos por John Ford, além de Bravura Indômita, de 1969, de Henry Hathaway, papel que lhe rendeu o Oscar de melhor ator. Wayne também dirigiu 2 filmes na carreira, O Álamo, de 1960, e Os Boinas Verdes, de 1968. Em O Último Pistoleiro, de 1976, de Don Siegel, John Wayne interpretou um pistoleiro com câncer, refletindo sua própria batalha contra a doença. Ele faleceu em 1979, aos 72 anos, vítima de câncer no estômago. Hoje também se celebra o 99º aniversário de nascimento de Miles Davis, um dos músicos mais influentes do século XX. Nascido em 1926, no Illinois, ele revolucionou o jazz ao longo de sua carreira, sendo figura central na criação e evolução dos estilos cool jazz, hard bop, jazz modal e jazz fusion. Entre seus álbuns mais emblemáticos estão Kind of Blue, de 1959, considerado por muitos a obra-prima do jazz modal, e Beach Brew, de 1970, que marcou o início do jazz fusion ao incorporar elementos do rock e da música eletrônica. Suas composições estão muito presentes no cinema, sendo utilizadas em filmes como Na Linha de Fogo, de 1993, de Wolfgang Petersen, e Rick Flash, De Volta para Casa, de Jonathan Demme, filme de 2015. Em 1958, Davis compôs a trilha sonora do filme Ascensor para o Cadafalso, de Louis Malle, e, recentemente, teve sua trajetória retratada no documentário Miles Davis, Birth of Cool, dirigido por Stanley Nelson Jr. Miles Davis faleceu em 91, aos 65 anos. Fazem aniversário hoje. Tony Tornado comemora 94 anos. Ator e músico brasileiro, ele é um dos pioneiros do soul e do funk no Brasil. Na atuação, tem participações marcantes em novelas, minisséries de televisão e também no cinema. Destacamos a atuação dele em Pichote, A Lei do Mais Fraco, de Hector Babenco, e também no filme Quilombo, de Cacá Diegues, no qual ele interpretou o líder Ganga Zumba. Pam Grier completa 75 anos. A atriz norte-americana é um dos maiores ícones dos filmes de Blaxploitation dos anos 70, produções voltadas ao público negro que abordavam temas como racismo, violência e resistência.
Greer estrelou clássicos como Coffee e Foxy Brown. Nos anos 90, Quentin Tarantino prestou homenagem ao gênero ao escalá-la como protagonista do filme Jackie Brown. Maria Clara Gueiros faz 59 anos. Atriz brasileira com destaque na comédia, participou de diversas novelas e programas de humor da TV Globo, como Zorra Total. No cinema, ela se destaca como dubladora de animações e também participação em filmes como O Palestrante com Fábio Porchat. Helena Bonham Carter celebra 58 anos. A atriz britânica, conhecida por papéis em filmes como Clube da Luta, O Discurso do Rei e por suas frequentes colaborações com Tim Burton, incluindo A Noiva Cadáver e Sweeney Todd. O cineasta Alex Garland completa 55 anos. Britânico, ele também é roteirista e diretor de obras como Ex Machina, Aniquilação, Man, Faces do Medo e, mais recentemente, Guerra Civil, filme que conta com Wagner Moura entre os artistas. Há 50 anos, nas telonas de Santa Maria, eram exibidos alguns filmes interessantes, para dizer o mínimo. Cine Glória tinha Matando Sem Compaixão, faroeste dirigido por Ted Kotcheff, com Gregory Peck, Desni Arnaz e Jack Warden. Também passava Chanok Enfrenta o Vampiro e o Tigre, de Gilberto Martínez Solares. Filme mexicano inspirado na série de aventuras do herói de quadrinhos Chanok. E também O Crime das Granjas Queimadas, produção franco-italiana dirigida por Jean Chapot, com Alain Delon e Simone Signore. No Cine Independência, era exibido Um Intruso no Paraíso, filme brasileiro dirigido por Heron Dávila e com Lilian Lemmertz e Helena Inês nos papéis centrais. Filme que contava com a censura de 18 anos. E no Cine Imperial, uma sessão dupla. Feliz Aniversário Wanda June, comédia dramática de Mark Robson, baseada na peça de Kurt Vonnegut, que é uma sátira masculina tóxica, e contava com muitas cenas de violência e desconexão entre os ideais heróicos e a realidade contemporânea. E, na sequência, era exibido o documentário musical Wattstax, de Mel Stewart, filme que registra o histórico concerto beneficente organizado pela gravadora Stax Records, realizado em 20 de agosto de 72 no Los Angeles Memorial Coliseum. Conhecido como Woodstock Negro, o evento celebrou o 7º aniversário do Distúrbios de Watts, em 65, tornando-se um marco cultural e musical. Ambos os filmes também contavam com a censura de 18 anos. Trilha sonora. Só de ouvir, passa um filme na cabeça. Para abrir nossa seleção musical de hoje, trazemos a faixa Générique, em homenagem ao aniversário de Miles Davis. A música interpreta a trilha sonora do filme Ascensor para Cada Falso, de Louis Malle. No escurinho do cinema. Matinê, na Uni-FM. O documentário, mais do que uma simples forma de registro da realidade, é também uma forma de se fazer cinema, uma maneira de reconstruir lembranças, preservar identidades e dar voz a memórias que muitas vezes foram silenciadas. Mas como essas narrativas audiovisuais podem ser interpretadas? Para o nosso bate-papo de hoje, temos a honra de receber o jornalista, doutor em História, professor do Departamento de Ciências da Comunicação, Cássio dos Santos Tomain, que também é pesquisador, pensador do audiovisual, com ampla experiência nas relações entre cinema, documentário e memória. O Cássio também é autor de 2 livros fundamentais sobre o tema: Janela da Alma, Cinejornal de Estado Novo, Fragmentos de um Discurso Totalitário, que saiu pela FAPESP Ana Blume, de 2006, e também documentário e o Brasil na Segunda Guerra Mundial, o antimilitarismo e o anticomunismo como matrizes sensíveis, que saiu pela FAPESP e também Intermeios, de 2014.
E além disso, claro, publicou diversos artigos em periódicos acadêmicos. Cássio, que também foi meu orientador. Eu tenho que colocar isso, né, no teu currículo. Tudo bem, Cássio? Boa tarde, Alexandre. Na verdade, está no meu currículo. Tá lá no meu currículo, que eu te orientei com muito prazer. Né? Foi um bom trabalho também desenvolvido. Obrigado pelo convite. Né? É um prazer vir aqui falar contigo, né, com os ouvintes da Unifem sobre documentário e memória, sobre cinema, audiovisual. E, Cássio, aqui o nosso bate-papo, claro, tem bastante informalidade, né? E eu começar perguntando como é que começou a tua relação com o cinema, assim, para pesquisar o assunto? Quando que tu decidiu, assim, sair de ser um mero cinéfilo, espectador, para virar também um pesquisador? Uhum. Bom, na verdade, quando adolescente, eu não era um cinéfilo, né? Incrível, assim, porque a minha formação audiovisual se deu muito mais pela televisão, né? Eu vim de uma cidade do interior de São Paulo, né, chamada Ituverava, que quando adolescente, estou falando lá nos anos 80, né, não existia sala de cinema. Eu fui ter o meu primeiro contato com sala de cinema numa cidade vizinha, Franca, onde depois fiz uma cidade maior, né, ali do interior de São Paulo, onde eu fiz depois a minha graduação em jornalismo e depois meu mestrado e doutorado, né, nessa cidade de Franca. Então, tive que sair da minha cidade para estudar. E foi em Franca que eu fui pela primeira vez numa sala de cinema com as minhas primas, né? Umas mais novas, que moravam lá já há muito tempo. Tu lembra qual filme? Foram um filme dos Trapalhões, né? Foi uma matinê, né? Num domingo, que meu pai foi visitar a mãe dele, minha avó, né? Levou os filhos para ficar... A gente não ia com muita frequência, porque é próximo lá, mas o pai... às vezes não era muito das viagens, assim, e sempre era muito complicado, né? E aí a gente foi, e aí minhas primas, vamos assistir um filme e tal, e aí nós fomos lá assistir um filme dos Trapalhões, né? Naquela época eu tinha 15 para 16 anos, eu acho, né? Aí depois, 2 anos depois, eu fui para Franca para tocar na noite, fui músico durante muito tempo, então, mas assim... respondendo a tua pergunta, o contato com o cinema foi assim, a sala de cinema, né? Claro que depois, outras vezes que eu ia à Franca, eu mesmo falava, vamos no cinema, provocava as minhas primas, vamos, né? A gente ia, aí de novo só tinha Trapalhões passando, ou algum filme da Xuxa, alguma coisa assim, né? Nunca foi, né? Até então, demorei um pouco para assistir filmes, vamos chamar assim, com temáticas adultas, né? Na sala de cinema, propriamente dito. E aí, quando eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo, né, isso foi eu ingressei em 1999, não, 94. 99 eu estava me formando, 99 para 2000. 94. Eu estava ali estudando, aí eu tive um professor de cinema, o João Pizzini, um cineasta, acho que eu tive essa oportunidade, e ele, pela primeira vez... alguém me mostra na sala de aula uma cinematografia que eu completamente desconhecia, né? Cinema italiano, cinema alemão, né? Cineastas como Bergman, Fellini, né? E o próprio cinema brasileiro como Glauber Rocha e outros. Então ali eu falei, mas cinema eu nunca tinha ouvido falar, né? Porque a minha referência era a Rede Globo, que passava na sessão da tarde, à noite, né? Os filmes de Bruce Lee, que meu pai gostava de assistir, né, do Van Damme, esse era o meu universo cultural, né, assim, de quem não tinha nenhuma referência para além disso da televisão, naquela época, nos anos 80, 90. E aí eu comecei a me interessar por esse universo, e a minha namorada, na época que virou minha esposa, me presenteou com Cartas ao Mundo, que é o livro do Glauber Rocha, né, e aí eu li aquele livro de cabo a rabo, aquelas cartas, via a dificuldade de um cineasta brasileiro em produzir filmes, né? E eu falei, cara, preciso conhecer os cinemas os filmes desse cara, né? E foi muito difícil achar naquela época, né? Não havia streaming, né? Não havia torrent, não que eu faça isso, né? Era o que estava na locadora. E eu lembro que eu logo fui na locadora,
da minha cidade, a maior locadora, né? E perguntei para a moça, eu queria um filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. Ela, hã? Aí eu falei, vou tentar o mais fácil, Terra em Transe. Ela, hã? Que diretor? Eu falei, Glauber Rocha. Ela foi no Sistema, nada. Aí eu fiquei muito revoltado. Eu parei até de... Naquela época a gente era sócio da locadora, sabe assim, né? Fazia carteirinha. Eu falei, não quero vir mais não, porque se vocês não conhecem um dos maiores nomes do cinema brasileiro, como é que pode ter uma locadora? Né? Isso já era os anos 90, né? Final dos anos 90. Foi assim, né? Que eu fui me apaixonando por cinema, fui conhecendo esse universo, né? E, obviamente, ao invés de pesquisar jornalismo na faculdade, eu fui um dos raros, assim, alunos, né? Porque geralmente os alunos de jornalismo, obviamente, vão fazer o trabalho de conclusão de curso na área do jornalismo, né? E eu acabei encontrando um professor que comprou a ideia, né? E me orientou na área de cinema e história. Então, aí, desde a graduação, eu pesquiso a relação entre o cinema e a história, né? Tanto trabalhando com a ficção quanto o documentário. Claro que depois, mestrado, doutorado, eu fui me especializando no campo documental. Isso, porque justamente o Janela da Alma é resultado, o que é o teu primeiro livro, né? É resultado da tua dissertação, né? Isso. E do Janela da Alma para o segundo livro, né? O documentário, porque tu trabalha com cinejornais, né? Nesse primeiro livro, né? E o segundo tu já, né, pega documentários mesmo, assim, né? E eles estão separados por... o lançamento do livro, pelo menos, está ali 9 anos, 8 anos, né, de diferença entre o lançamento de um e do outro, né? Mas, claro, tu fez o doutorado na sequência do mestrado. Isso. Né? Então, como é que se deu esse nível de aprofundamento, assim, do teu trabalho no Janela da Alma, que é o título do livro, né, para o teu trabalho posterior, assim? Bom, quando eu trabalhei com cinejornais, né, nesse livro dos cinejornais, durante a pesquisa eu selecionei algumas temáticas, né, porque o cinejornal é um mundo. Isso, né? até eu ia te perguntar, cara, o que seria um cinejornal? Porque hoje não existe mais isso. A gente poderia, assim, de forma muito rasa, né, assim, simplificar, mas falar que é o pai, o avô do telejornalismo brasileiro, do telejornalismo, né? É o jornalismo exibido no cinema. Então, nos anos de 1930, 40, né? E no Brasil durou até os anos... meados dos anos 80, 1980, né? Então, nos anos 30... agora não vou lembrar qual a lei específica do governo Vargas, né? Agora não vou lembrar de datas assim, mas não tem. Né? Criou-se uma obrigatoriedade para a exibição de filmes curtos, tá? E os cinejornais entraram nessa obrigatoriedade. Então, foi um caminho que estimulou muito a produção nacional, né? Que você tinha produtoras privadas, né? E depois, com a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, que era um departamento de propaganda política da ditadura de Getúlio Vargas nos anos 30 e 40, esse departamento foi obrigado. Esse departamento produziu vários cinejornais que eram noticiários exibidos antes da exibição do filme vamos dizer que vai ser exibido um longa-metragem lá americano e tal, e antes a plateia, o público assistia essa programação noticiária, que eram tudo produção com cinema, não havia câmeras analógicas, né, de VHS ou digitais, né, era o cinema que ainda... Então você fazia tinha a figura do narrador, né, um narrador muito próximo de locução da rádio também, né, e eram temáticas diversas, desde a visita de Getúlio Vargas ao hospital em Goiânia, a inauguração de uma universidade, assim, né? E alguns assuntos também políticos, né? E quando instaurou a guerra, né? Obviamente o tema da guerra. Então, eu, na época, para essa pesquisa, selecionei as temáticas que predominaram, né, na produção de cinejornais. E uma delas era essa construção do imaginário em torno da Segunda Guerra Mundial, né, em termos de propaganda política, né? É só para fazer o gancho com o livro da tese, né? Até o Zezinho mandou aqui,
mandou pelo WhatsApp aqui para mim, né? E o Cinejornal, tipo, canal 100... Canal 100 foi, também, né? mais voltado para o futebol. Nos anos 60 ali, né? 70. Não lembro, sim. Acho 50, pois é, Zezinho. 60. É isso, Zezinho, né? O Zezinho vinha no cinema, isso. Sim. Então. Sim, né? E eu só assisti na Cinemateca, viu, Zé? No cinema brasileiro, no acervo, né? Não, o Cinejornais, inclusive, foi bastante um veículo de propaganda utilizado, inclusive, pela ditadura militar, né? Nos anos 60 e 70, né? Ele foi, esse tipo de produção noticiária no cinema foi perdendo sentido conforme a televisão avançava, né? E aí, quando começou, nos anos 80, chegou o VT, né? O videotape, né? Tecnologia de vídeo para televisão, porque até então a televisão também era produzida com película, né? Muitas coisas, né? Outras não, mas possibilitou as câmeras mais leves, então possibilitou um outro tipo de jornalismo, né? Inclusive produções ao vivo e tal. E, obviamente, não ficou fazendo mais sentido exibir um noticiário, né, que, para quem sabe, né, vai editar em película, isso leva tempo, não é uma coisa que da noite para o dia, né? Então, a instantaneidade não tinha nesse tipo de noticiário, né? Às vezes, o espectador ia lá assistir o Vargas já tinha ido a Goiânia e já fazia um mês, entendeu? Então, quando assistia, era mais ou menos assim, né? Às vezes acontecia um evento específico, né? Então já tinha passado, às vezes, semanas. O tempo, né? Tinha outro ritmo. Tinha outro tipo. No caso do cinema, sim, né? E, bom, mas aí migrando para a tese, né? Bom, a tese é aquela coisa do limbo de quem acabou uma dissertação, né? E o que eu vou pesquisar, e, obviamente, o tema da Segunda Guerra sempre foi um tema que eu tinha interesse, assim, sempre estudei, li muito sobre, né? Durante a graduação, né, tentando compreender esse evento histórico. E aí eu falei, mas e a participação do Brasil? E aí, quando eu começo a ler trabalhos recentes, assim, de uma nova história militar, começo a descobrir como que a historiografia brasileira havia tratado essa memória dos ex-combatentes de guerra brasileiros, né? E o que apareceu para mim ali é um total esquecimento, né? Muito ligado, né, ali nos anos 70 e 80, em função da questão da relação dos militares com o golpe, né, e com o regime. Então, muitos historiadores não queriam estudar a história militar porque era como se fizesse uma certa apologia ao regime. Então, essa memória da FEB ficou por conta dos próprios ex-combatentes, né, que começaram a contar essa história. Então, havia muito trabalho memorialístico, né, diários, né? E aí eu falei, e o cinema? Como é que o cinema entra nessa história? Como é que o cinema documental, que é esse lugar também do campo da memória, né? E aí começa a ver também que era um fenômeno parecido, né? Que a cinematografia brasileira teve um tratamento similar da historiografia brasileira, né? Assim, também esquecendo de abordar esse tema, né? Então foi isso que eu tentei defender na tese, né? Que havia algumas questões que perpassavam essa relação da memória com a participação do Brasil na Segunda Guerra, que estava tanto na historiografia quanto na cinematografia brasileira. Muito bem. E, Cássio, porque assim, eu lembro que quando eu tive contato com o teu trabalho e também que me inspirou, né, te procurar para ser meu orientador na tese, né, eu lembro que eu tinha assistido alguns documentários ali, principalmente o do Silvio Bach, que é Rádio Ouro Verde. Rádio Ouro Verde, né? Que é um documentário bastante satírico, vamos dizer assim, né? Em relação à participação do Brasil, né? Mas tinha também assistido o Sentapua, acho que é do Eric Rocha. Eric Castro. Eric Castro, né? Eric Castro. E lembro que era um outro foco, assim, né? A forma como cada um aborda, né? Então, como que o documentário ele pode, né? Tratar do mesmo... digamos, uma mesma conjuntura histórica ali que ele está representando, mas com diferentes formas, né, de abordagem, né, e ao mesmo tempo não parecer que, digamos, o documentário tem certas regras relacionadas, principalmente a questão da ética, né, desses aspectos, né, o compromisso com o documento mesmo, né. Como que, no caso, esses dois diretores em específico, mas se quiser falar de outros também, né, eles
conseguem assim fazer obras importantes e ao mesmo tempo manter o seu posicionamento ideológico, vamos dizer assim, na sua abordagem. A primeira coisa a gente tem que pensar assim, todo documentário, antes de tudo, é um ponto de vista do seu diretor. Né? Então, por isso que a gente tem a mesma temática, né? Vamos pegar a participação no Brasil na Segunda Guerra, só ali na minha tese, na época, eu trabalhei, se não me engano, foi com 4 filmes, se eu estiver enganado. Né? Depois, eu defendi a tese em 2008. Né? A questão temporal é a briga para lutar por uma editora, né? Pra publicar. Então, demorou um tempo para ter uma longa novela para publicar esse livro aí. De 2008 foi quando eu defendi, né? Depois vim para o Rio Grande do Sul dar aula, né? Está aqui na Universidade Federal. Então, levou um tempinho para que esse livro saísse realmente para o mercado editorial. Mas primeiro então, o documentário, até aquele momento, tinha esses 4 filmes. Depois, curiosamente, em 2008, 2009, saíram outros filmes. E aí, até começou a sair uma grande produção documental. Se pegar assim, de 2009 para frente, depois eu fui pesquisar, me pediram para fazer um panorama, descobri bastante filmes, até independentes, né? Bastante coisa, produção independente. Porque a questão da memória apareceu bastante, já estava aparecendo muito nessas, não só a memória dos pracinhas, mas o interesse, na verdade, de produção audiovisual com essa questão do passado, né? Só que agora eu fugi da sua pergunta. Deixa eu lembrar aqui. Primeiro é isso, a questão do ponto de vista, né? Então, cada realizador tem o seu modo de olhar para a história, nesse caso aí pela participação no Brasil, né? O Silvio Bach, que é o realizador do Rádio Ouro Verde, né? Ele tinha uma visão muito assim assertiva, né? De que os pracinhas tinha sido... Primeiro que ele não trata os pracinhas como herói, né? Diferente do Santa Pua. Isso. Né? São 2 filmes completamente distantes do ponto de vista estéticos e ideológicos, né? Em relação a esse passado. Então, você tem Santa Pua, né? Em vários momentos, o tratamento da Força Aérea Brasileira, da FAB, né? Dos ex-combatentes de guerra, numa relação bastante heróica, né? A montagem do filme também é uma montagem que beira um institucional das Forças Armadas, né? Da FAB. Inclusive, tinha críticas de jornais, eu mostro no livro, críticas de jornais apontando, né, que o filme parece muito mais um institucional da FAB do que um documentário, né? Porque existe uma fronteira tênue nisso aí, né? Era bastante institucional. E no caso do Rádio Ouro Verde, as maiores críticas é porque ele usa trechos de cinejornais da época, né? Tanto do Departamento de Prensa e Propaganda, quanto dos órgãos de propaganda política do governo dos americanos, né? E onde ele encontrou material, né? E ele constrói a sua própria versão sobre a participação do Brasil com esses documentos audiovisuais, né? Colocando um narrador fictício, numa voz de um alemão que está no Brasil, né? Falando um português com sotaque de alemão. Ele brinca, tem bastante ironia, né? Mas, por exemplo, a maioria dos historiadores veem esse filme como um filme que faz um desserviço à memória, né? E os próprios pracinhas, ex-combatentes, também concordam, né? Eu cheguei a entrevistar a Associação do Presidente dos Ex-Combatentes da Segunda Guerra, em São Paulo, né? Porque, inclusive, o filme havia uma moção interna nessa associação de ex-combatentes em São Paulo para que o filme fosse proibido, censurado, quando ele foi exibido em 99. Só que acabou que essa votação não foi favorável, assim, né? Então não houve nada, né? Mas havia, por parte dos ex-combatentes, uma incomodação, porque ali ele coloca, né, no próprio discurso como os pracinhas serviram como bucha de canhão, né? Né? E eu costumo dizer assim, que dos poucos historiadores que vê o filme com uma outra pegada, um outro olhar, né? Porque o Silvio Bach acaba trabalhando muito com a ironia como uma estratégia discursiva. Isso que eu tento mostrar nesse filme, porque, curiosamente, é um filme que eu trabalho com ele desde a graduação. Olha. No meu TCC já estava, porque no meu TCC eu analisei, acho que 2 ou 3 documentários, mais 2 ou 3 filmes de ficção,
né? Como eu falei, meu orientador da época não era da área de cinema e história, então ele foi me deixando crescer e eu fui orientando, fui estudando, analisando, né? Assim, hoje meus orientantes de graduação trabalham com um filme, né? E eu trabalhei com 6, né? Claro que estou hoje analisando, né? As análises ali eram muito precárias, né? Mas para graduação estava bom, né? Que eu cumpriu, né? No final, 7 juntou, dava uma, né? Etc. Mas era também analisando 2 coisas diferentes e tal. Minha questão mesmo era cinema e história. E Rádio Ouro Verde também. Foi um filme que eu me deparei numa banca de jornal, quando existia, e ainda tinha VHS vendendo. Né? E eu fui assistir e fiquei louco pela forma como ele tratava esteticamente aqueles documentos audiovisuais, aquele material de memória. Né? Né? E fazia um documentário de arquivo, que a gente chama. Né? E usando essa questão da ironia. Né? Então, o que eu tentei demonstrar ali na tese, né, foi o quanto, obviamente, por exemplo, o Silvio Bach, ele foi perseguido, né, censurado enquanto jornalista, né, ele trabalhou no Paraná, né, ele é natural, acho que de Blumenau, se eu não estiver enganado, mas trabalhou um bom tempo na imprensa do Paraná antes de virar cineasta. Né? Então, obviamente, quando ele vai pegar um filme lá nos anos 90, já no fim, já com alguns anos pós-redemocratização, né, o olhar dele para os militares não seria um olhar, né, assim, sem esse peso da ironia, né? Então ele foi olhar mais criticamente para o que foi a participação brasileira, né? Né? E aí os outros, por exemplo, o caso do Eric Castro, que fez Santa Pua, ele já foi por uma questão mais apaixonada pela coisa militar mesmo, né? Certo. Acho que essa é a grande diferença, né? Bom, a gente vai fazer um break aqui agora, Cássio. Vamos ouvir uma das músicas que está na trilha sonora do filme O Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho, a produção brasileira que foi multipremiada no Festival de Cannes no último sábado. Fiquem com Não Existe Molhado Igual ao Pranto, de Zé Ramalho e Lula Cortés. Matinê. A cada filme, uma nova experiência. Tá aí o grande Zé Ramalho. Voltamos para o nosso bate-papo. Cássio, uma pergunta. Tu assistiu o Retratos Fantasmas do Kleber Mendonça Filho, que é o documentário que ele fez antes de lançar O Agente Secreto, né? Não sei se tu chegou a conferir esse filme. É o que ele trata dos cinemas de rua em Recife. Ah, não. Isso não. Estou fazendo confusão com outro filme dele. O filme dele é outro que eu... O Bacurau é o anterior, mas daí é ficção, né? Não, esse dos cinemas de rua eu não vi. Ainda não. É um filme que trabalha muito com essa questão da memória, né? Que eu acho que é um aspecto que a gente vai ter que pensar sempre, e acredito que o ouvinte também que está aí do outro lado, né, quando pega um documentário, acha que tudo que está ali é verdadeiro, né? Porque ele passa essa impressão, né? Quais são as ideias assim que tu dá assim de uma forma resumida assim para quem está começando ou para quem não tem esse compromisso exatamente de pesquisar cinema documental e tal, mas quais são os cuidados que a gente tem que ter quando pega um documentário e reflete sobre ele e, claro, né, associando também as questões da memória, né, a importância da memória nesse campo. Bom, eu acho que a primeira coisa, antes de qualquer crítica, quando assistir a um filme documentário, é lembrar que ele é um filme. Exato. Né? Porque, e como todo filme, né, ele é uma narrativa sendo construída, né? E como eu falei, a marca principal de um documentário é a autoralidade do cineasta, né? Quer dizer, o ponto de vista, né? Quando um documentarista abre mão dessa autoria, né, aí ele está fazendo um institucional, né? Ele está fazendo um filme da Rede Globo, ele está fazendo um filme, né? Então, assim, todo documentarista, antes de qualquer coisa, o filme é dele, né? Então, obviamente, ele está assumindo ali um compromisso moral, ético com o espectador, né? Então, quando eu dou aula de documentário para os alunos aqui na universidade, uma das primeiras coisas que eu falo assim, você pode até ficcionalizar um documentário, fazer reconstituição, né, histórica, se for o caso, né? Ou criar um personagem ficcional. Mas isso no final do filme, em algum momento, tem que ficar muito claro para o espectador que aquilo é uma invenção, que ela tem um porquê. Porque se o espectador sai da sala de cinema sem saber
claro, obviamente ele vai acreditar que tudo aquilo é real, né? Que você falou, né? A gente tende a assistir um filme documentário acreditando que tudo que está lá, que está sendo dito, é real, é verdadeiro, né? E que nada foi inventado. Então, só que quando a gente descobre que aquele personagem era um personagem ficcional, né? A gente obviamente vai se sentir enganado, né? Porque o nosso pacto de leitura com o filme, no caso do filme documentário, né? Eu não vou para a sala de cinema para ser enganado, né? Enganado no bom sentido, porque quando eu vou para assistir um filme de ficção, mesmo que seja um filme histórico, né? De temática histórica, sobre a Segunda Guerra, sei lá, qualquer outra temática, por mais que a gente tenha, né, os eventos históricos muitas vezes bem estudados, bem historiografado, né? É uma invenção daquele cineasta, então eu estou predisposto a isso. Eu vou lá para me entreter, eu vou lá para ver como é que ele me conta aquela história, né? E vou entrar naquele universo e vou viver aqueles personagens, né? No caso do documentário, não. Eu vou para ser informado, eu vou para refletir sobre um tema, né? Então, se eu vou assistir um filme, sei lá, sobre a questão da memória do Holocausto, por exemplo, né? Eu não vou gostar no final de descobrir, né, que aquele sobrevivente nunca passou por um campo de extermínio, que ele não é sobrevivente de nada, que é uma grande invenção, né? Então, no documentário isso não cabe, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem sempre que questionar, né? Enquanto realizador, né? E enquanto espectador é isso, é saber também que está lidando com o filme, né? Que as coisas ali estão sendo construídas narrativamente, né? Mas tem que tomar sempre esse cuidado no caso dos realizadores, né? Não é muito, claro, não é comum, né? Porque os documentaristas, quem vai engajado pelo campo documental, sabe muito bem desses limites éticos e morais dessa atividade, né? Onde, assim, o limite criativo de um documentarista é bem menor, no meu entendimento, do que um cineasta que vai para o campo da ficção. Né? Tanto que tem muitos documentaristas que também vão para a ficção, né? Sim. Fazem filmes ficcionais. A própria acho que a Lúcia Murat, né? Ela tem filmes que fazem um pouco dessa mistura, né? De documentário com ficção, né? E alguns filmes ficcionais ela tem muito de documentário também. Né? Então tem alguns exemplos no Brasil, inclusive, né? De cineastas predispostos a digamos, tratar o documentário nas duas formas, né? Com mais rigidez, assim, nessa forma, e com mais liberdade, vamos dizer assim, valendo-se da ficção, né? Cássio, nosso tempo já está quase indo aqui, né? Mas enquanto essa questão do registro da memória, né? Acho que o próximo livro que tu vai lançar, né? Com certeza vai conseguir uma editora em breve. Sim, espero. Né? Mas vai tratar muito dessa questão da memória do documentário, né? Como é que, né, assim, tu enxerga assim essa questão? Porque, enfim, qual é a verdadeira predisposição do documentário, né? Se tem essa ideia de trazer, né, ser um registro de memória e ser também um arquivo de memória. Bom, primeiro que não é, deixa assim bem claro, assim, não é todo documentário, né, que é feito nessa ótica da memória, né, preocupado com essas questões do passado, né? A gente vai ter bons documentaristas fazendo bons filmes maravilhosos, discutindo o tempo presente, né, a vida cotidiana, né, sem nenhum olhar para a memória, né? Mas tenho trabalhado muito com essa relação documentário e memória, né, que é o tema. Foi aí meu tema da minha tese que eu defendi agora para o professor titular na universidade, né? E tenho, inclusive, discutido, né, esses filmes de memória, mas muito mais preocupado com esse lugar do testemunho, né? Quer dizer, obviamente, os filmes com os quais eu venho trabalhando, né, e que estão abordados nesse livro, são filmes que lidam com memórias traumáticas, né? Então, temas ligados à Segunda Guerra, à ditadura, né, genocídios, né, questões climáticas, né. Se a gente parar a pensar aqui, muito recente também, a coisa da Boate Kiss, né, que tem filmes também produzidos a respeito, né. Então, a memória é um campo do documentário, né, não só, né, mas o
O documentário tem o próprio nome, a origem da palavra, né? Documento, né? Nos remete a essa ideia de arquivo, né? Mas mais do que pensar como arquivo, eu prefiro pensar o documentário como uma memória viva, né? O quanto esses testemunhos dados, né, para uma câmera, né, de um cineasta são convites para evocar as recordações de um outro tempo, né? E que ali a gente pode realmente apreender de alguma maneira, né? Não aprender, mas apreender, né? Capturar de certa maneira, podemos pensar assim, uma certa materialidade dessa recordação, né? De um tempo sofrido, né? De um tempo traumático, né? E a gente tentar entender um pouco esse acontecimento, no caso, os acontecimentos históricos, né? Então, nesse sentido que eu tenho me interessado por esses documentários que tenham uma grande carga testemunhal, né? Então, e muito mais deles trabalhar realmente com uma potência de recordação do que uma ideia mesmo de arquivo, né? Quer dizer, claro que esses filmes têm a sua materialidade, né? Se tornam arquivos para nós, né? Na posterioridade, mas o que mais me interessa é pensar esses filmes como esse lugar de memória, né? Mas no sentido de uma potência de memória, né? Uma potência de recordação que é dada pelo próprio ato de recordar, né? Que é ali durante uma entrevista, né? Entre o cineasta e a pessoa que está sendo entrevistada, né? O personagem. Maravilha. Bom, a gente teria aqui condições de ficar falando uma aula, né? Mas daí tem que ser aluno do professor Cássio para poder ter essa experiência, né, professor? Cássio, obrigado pela presença. Virá outras vezes aí para talvez debater um filme documentário que está no cinema da cidade. Podemos sim. Agradeço mais uma vez o convite e parabéns pelo programa. Obrigado, Cássio. Vamos agora para o nosso Giro do Cinema. Giro do Cinema. Tudo o que acontece no mundo dos filmes. Principal estreia da semana está no Cinépolis e no Arcoplex. É o live action da Disney, Lilo e Stitch, que mantém a história da animação de 2002. Stitch, um alienígena que foge de uma prisão, chega à Terra e tenta ser disfarçado como um cachorro. A trama muda quando Lilo, uma menina travessa, o adota de um abrigo de animais. Juntos eles aprendem sobre amizade e família. O filme tem diversas sessões, ele tomou conta das salas de cinema aqui da cidade e está lá então em vários horários para gurizada e para a família toda. Outros filmes em cartaz seguem Missão Impossível, Acerto Final, com Tom Cruise, que tem várias cenas de ação na terra, no mar e no ar. Também Premonição 6, Laços de Sangue, sexta parte da franquia, que retorna depois de 14 anos. E Karate Kid Lendas, que resgata elementos nostálgicos da franquia, estrelado por Jack Chan, Ralph Macchio e Ben Wang. Amanhã, terça-feira, às 19 horas, no auditório da SESMA, nós temos o encerramento da mostra LGBTQIAPN+, pelo Cineclube Lanterninha Aurélio, com a exibição do documentário Aqui em La Frontera, dirigido por Marcela Ulloa e Daniel Tancredi. Filmado na fronteira entre Brasil e Venezuela, em meio à maior crise migratória da América Latina, o filme conta a história de 3 venezuelanos com experiências distintas de acolhida. Lembramos que a entrada é gratuita lá no Cineclube Lanterninha Aurélio. Assim como é gratuito também no Cineclube da Boca, quarta-feira, dia 28, às 19 horas. O Cineclube dá continuidade à programação de homenagem aos 29 anos da TV Ovo, com o lançamento do filme Morada, de Nelly Mombelli, que esteve aqui presente conosco na semana passada. O filme é um curta documental que apresenta uma narrativa sensível acerca da abordagem da Casa do Estudante 2, famosa CEU 2, da UFSM, convidando a reflexão sobre pertencimento, direitos estudantis e também marcas deixadas nos lugares por onde passamos. A Nelly que também foi orientada pelo Cássio na sua tese, né? A entrada é gratuita, prédio 67 da UFSM. Sábado, dia 31 de maio, às 14h30, na Casa de Memória de Mundo Cardoso, o Cineclube, o Clube de Cinema de Santa Maria, que também é um cineclube, exibe o filme noir Pacto de Sangue, de Billy Wilder.
Lembramos que a entrada é franca, mediante inscrição pelo e-mail clubedecinemasm@gmail.com ou pelo WhatsApp 559-8439-2565. Essa sessão do Pacto de Sangue, inclusive, já está esgotada. Mas é importante o pessoal ficar atento aí à programação do Clube de Cinema, porque quando sai o filme, né, as vagas são rapidamente preenchidas. Notícias importantes vindas de Cannes. No último sábado, encerrou a edição 78 do Festival de Cannes. O cineasta iraniano Javad Panahi recebeu a Palma de Ouro pelo filme Foi Apenas um Acidente, uma sátira dramática inspirada em histórias ouvidas pelo próprio cineasta durante sua prisão no Irã. E aí ele acaba abordando questões de repressão e justiça. O prêmio marca o retorno internacional de Panahi após o fim da proibição que ele teve, determinado pelo governo iraniano, de viajar em 2023. Com essa vitória, Panahi junta-se a Clouseau, Antonioni e Robert Altman como os únicos cineastas a conquistar os 3 maiores prêmios dos grandes festivais: Leão de Ouro, Urso de Ouro e Palma de Ouro. Outros destaques de Cannes foram o segundo lugar, dado para Joachim Trier, filme norueguês, Sentimental Value, e também no terceiro lugar um empate entre os filmes Sirha, de Oliver Lache, e Sound of Falling, de Masha Schilinski, filme alemão. Mas claro que o maior destaque aqui para nós é a grande participação e repercussão que teve o filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, que conquistou 3 prêmios importantes. O prêmio FIPREST, da crítica, ganhou também o prêmio de melhor direção para Kleber Mendonça e o inédito prêmio para melhor ator para Wagner Moura por seu papel como um professor envolvido em questões políticas durante a ditadura civil-militar. No caso do prêmio de direção, Kleber é o segundo brasileiro a receber o prêmio. Antes, Glauber Rocha, em 69, havia conquistado pelo filme O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. O Agente Secreto ainda não tem data de estreia no Brasil, mas certamente será no segundo semestre. Ele já tem distribuição garantida nos Estados Unidos pela Neon, que distribuiu os últimos 5 vencedores da Palma de Ouro, no caso os últimos 6, né? Porque o filme do Panahi também é distribuído pela Neon. Com essa questão da distribuição nos Estados Unidos e também com os prêmios conquistados em Cannes, o filme se torna um grande favorito para representar o Brasil no Oscar 2026, lembrando que o Brasil é o atual detentor da estatueta de Oscar de filme internacional, por onde ainda estou aqui. Um outro filme que também pode estar cotado é O Último Azul, de Gabriel Mascaro, que conquistou o Urso de Prata no Festival de Berlim. E o momento fofoca também vem de Cannes. O ator Denzel Washington, que estava sendo homenageado no festival, se envolveu em um desentendimento com o fotógrafo no tapete vermelho, na noite de segunda-feira, dia 19 de maio, antes da estreia do novo filme High Test, To Lawless, dirigido por Spike Lee. O longa do Spike Lee reinterpreta o thriller Céu e Inferno, de Kurosawa, só que ambientado nas ruas de Nova York. Enquanto posava para fotos ao lado do Spike Lee e do rapper A$AP Rocky, Washington foi tocado no braço por um fotógrafo que tentava chamar sua atenção. Visivelmente incomodado, ele reagiu apontando o dedo e repetindo "pare", afastando a mão desse profissional. Apesar do desconforto, ele manteve a compostura e seguiu no evento, mas não compareceu à coletiva da imprensa, deixando para Spike Lee responder todas as perguntas sobre o filme. Washington, então, ele foi homenageado com a Palma de Ouro honorária, prêmio que também foi dado ao Robert De Niro nessa edição, pela questão da carreira e, claro, visivelmente emocionado, ele agradeceu destacando a importância da colaboração com Spike Lee ao longo dos anos. Com esse momento e com a nossa felicidade pelas conquistas do filme brasileiro do Kleber Mendonça, O Agente Secreto,
Chegamos ao fim de mais um matinê ao vivo, em que conversamos com o Cássio Tomain sobre questões de documentário e também de memória. Você pode ouvir este e outros programas no YouTube, @Cinemac3, e no Spotify, @Cinemac. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais no Instagram, @Cinemac, e também @RádiosUFSM. Nossa próxima sessão será no dia 2 de junho. Encerramos o matinê de hoje com a música Eu Não Sou Cachorro Não, de Valdir Soriano, que está presente na trilha sonora do filme O Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho. E lembre-se, cuide da sua saúde e assista a ótimos filmes. Corta! Você acompanhou Matinê, tudo para ficar ligado no universo do cinema.